Aê, para as nossas duas linhas de transmissão, ó, ainda não usei ácido cólico. Tive que almoçar, dar uma atenção para as crianças, uma atenção extra, porque eles estavam coordenados para a oficina, checagem aí de uma obra, que eles estão terminando uma obra, não é de trabalho infantil, é uma obra de arte, é o Botinho do Feiturinha, gente. Então, eles estão checando os últimos detalhes, pintura, detalhes de peças pequenas, painéis muito bem decorados. Senhores, estamos de volta para dar um carteiraço na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dizer para as autoridades que podem contar com a nossa singela presença física, se assim necessitarem, bem como também dizer ao Tribunal de Justiça que estamos à disposição para qualquer dúvida do Tribunal Judiciário. Também dizer para o Jorginho, né, que a bola de ouro está navegando na sua canoinha, né, que já sentimos a sua presença na canoinha depois que ele penteou o cabelinho, deixou a raiz mais sequinha, assim, não é mais a vaca lambeu, tá melhor. É melhorar as coisas, né, Jorginho? É ser simples. Simples como a TV Zumbilândia, como a TV Costa da Lagoa, né? Simples na transmissão, simples na correção dos fatos aí das instituições. E agora, exclusivamente, vou ter que falar mais devagar, mais cautelosa, porque a voz não está dando conta. Que eu apliquei o método Enéas antes e esforcei demais minhas cordas vocais. Agora vou aplicar o método Elegante Meg. A elegante Meg, a elegante, essa mulher, sabe, que gosta dessas marcas de produtos de cabelo, pele, mas que está a serviço do Estado no momento, voluntariamente desde os anos de 2016, para dar um carteiraço no meu estado, para reclamar as propagandas de experimentos com criancinhas e para reclamar ao judiciário maldito que eles não podem processar os pais que não querem experimentos malditos contra o sangue dos seus filhos. Mas nesta carta à Assembleia Legislativa, ou para a Assembleia Legislativa, nós queremos, mediante a saúde que conquistamos, mediante a maneira que temos conduzido nossa experiência nos últimos anos, já são 8 anos sem aceitar experimentos ilegais, com muita perseguição, inclusive contra a vida do paciente curado, do paciente zero. Queremos ler essa carta que mais tem a ver com os atos de terrorismo que foram feitos contra nossa família, e queremos ler essa carta para que as instituições definitivamente entendam que a corrupção nas instituições, modus operandi ostracista ou comunista, não funcionam mais. Não funcionam mais porque uma população de bem, uma população de pais e de mães conscientes entendem que nem sempre a escola é o melhor lugar para os seus filhos, nem sempre as mestres escolhidas pelo Estado, maldito por natureza, são as melhores pessoas para administrarem a educação e a saúde das nossas famílias. Gostaríamos de ler, baseado em fatos reais, o que tem sido demonstrado em vídeos pela família, que não seja considerado ataques às instituições, mas seja considerado o projeto Delinquência Zero nas instituições, advindo de Meus Filhos, Minhas Regras, advindo de Meg de saco cheio, Meg e Renato de saco cheio de injustiças, advindos de Canseira de ser algemado, Renato, paciente de câncer, sendo algemado, enquanto bandidos malditos de quadrilhas, forjadas por sociedade decadente, sequer receberam a punição adequada no dia e posterior aos eventos terroríficos. Sendo que fomos levados aos tribunais para um
sequestro legalizado dos nossos filhos, usando essas ações criminosas da polícia contra a família, em vez de usar as ações criminosas da polícia para limpeza na instituição e para pegar os bandidos de estimação. Senhoras e senhores, é mais contraditório e deplorável o que eu estou noticiando do que a própria notícia daquelas caras de bunda na Record, tão preocupada com os meus filhos não estarem na escola, quando a única preocupação que elas realmente tinham era com seus traseiros, como se livrar dos seus crimes, das suas mentiras, da sua própria delinquência e de anos de assédio moral e assédio a crianças que nunca foram denunciados para conservar a drogadilândia e as drogas circulantes no lugar. Senhoras e senhores, como podem toda eu coloquei, mas é todas, toda a autoridade policial, todas as autoridades policiais, toda a autoridade policial em comum, toda a autoridade policial, fazer a apologia ao crime, a conduta criminosa e sem respeito com a legítima defesa? Vamos sublinhar a legítima defesa, que em todos os momentos, quando eu agi em modos exorcismo, quando eu agi para defender a minha pele de estar sendo extraída meus próprios cabelos, algo inaceitável para uma mulher e mãe cabeleireira. Todas as vezes que eu me defendi, que Renato se defendeu, foi feita apologia aos bandidos, foi aberto inquérito para prestigiar os bandidos e não foram abertos inquéritos para a proteção da família, não foi deliberada medidas de proteção à família, não foi feito nada em relação a proteger as legítimas vítimas do ostracismo, do comunismo instaurado, inclusive de um processo que legitimaria uma extração indevida de filhos dos pais. Com o contraditório, usando o contraditório, usando a treta e a mutreta e a mucineta do direito positivo de fazer as coisas em deteriore da legítima lei. A polícia de Florianópolis, civil e militar, salvem-se alguns profissionais que pensavam diferente, mas sequer poderiam expressar seus pensamentos naquela ordem tão absolutamente fazendo apologia aos bandidos. Polícia Civil e Militar coniventes com essas gangues, senhores e senhoras que me escutam nesta carta à Assembleia Legislativa, polícias civis e militares coniventes com essas gangues, a armada e a de boletins de ocorrência. E com essas professoras politiqueiras insistindo em perseguição política ao homem, megeras, vadias políticas, prontas para qualquer delírio comunista e ato libidinoso com crianças, sob sempre acusação contra a família, contra a nossa família, contra a família Arquitetos. Quem assediou meu filho, senhora Nailde Maria Marques? Quem assediou meu filho, senhora Elisete Maria Marques? Quem assediou Serginho, senhor Fernando Flores Pereira? Quem assediou Mateus, senhor Fernando Flores Pereira? Quem assediou os meninos, senhora Vitória de Abreu Fortes e Célio Fortes, quando espancaram a mãe de família em via pública? Mesmo assim, sendo chutado e espancado em via pública, isso não teve relevância para uma polícia delinquente. Porque nada vai mudar a gente ter sido extraído da nossa casa, extraído como os bandidos e não extraído como as pessoas lesadas. Não mediante a TV, não mediante a sociedade, não mediante
que um delegado acompanhou essas vadias até a Rede Record, uma rede nacional. Isso respingou em São Paulo contra a minha carreira, contra a minha família, contra os meus filhos e contra a nossa história, a nossa vida. Mesmo mediante o agressor de mulher fazer de fantoche, a própria polícia, que eu demonstrei no vídeo anterior, neste canal, no Magda Keiber, em vídeos com provas e com provas. Mesmo mediante o agressor de mulheres fazer de fantoche a polícia, continuaram os procedimentos de coerção contra a família, enquanto o bandido, dando nó na polícia, com maestria na mentira e no golpe que posteriormente deflagraria o terror sobre a nossa casa no dia fatídico que poderia ter levado à morte dos meus filhos. A minha morte, tão desejada, inclusive pelos policiais que estão neste conluio, e tão desejada pelo policialesco daquela instituição deplorável por natureza. E sobre os nossos filhos, caindo tudo isso, querendo constranger a família ao impedimento de se defender, Elisete e Nando sempre envolvidos em todos os orquestrados, todos os orquestrados contra as crianças. Como podem eles, senhores e senhoras dessa Assembleia, fazer parte de um grupo que defende crianças? Bandidos e sequestradores não podem defender criança nunca, jamais, ainda mais mediante uma promotoria de criança ou uma instituição como o Conselho Putelar. Como já disse, putelar, só putas têm a vez. Já desde antes saberíamos que é assim. Senhora Rosângela Máximo sempre atuou para o prejuízo do Renato, paciente crônico curado, em momentos que não estava curado, em momentos de químio, em momentos de arsênio, em momentos de todo dias no CEPOM, nunca respeitou nada. E colaborou na Hilde para o prejuízo do adolescente filho do Renato aos 15 anos. E nunca para a justiça, senhoras e senhores, por favor. Nailde não sai de casa a não ser para fazer terrorismo político. Também colaboradores colaboraram contra Mateus desde o momento que negaram a vaga, enquanto ele queria ir para a escola, vendo o irmão frequentar a escola. Eu nunca lhes perdoarei, porque nós procuramos instituições, procuramos também a escola e fomos tratados como assim. O Serginho nós queremos preencher a cabeça dele. O Mateus é pequenininho, dá mais trabalho, não. Então vocês não são dignos de se quer falar que absorvem Mateus nenhum. Vocês são bandidas, professoras bandidas, diretoras bandidas, mulheres megera bandidas e politiqueiras. Enfim, as suas vagas escolares nos seus traseiros. Não queremos, nunca mais. Nem por obrigatoriedade tóxica, nem por nada. Somos honrados e Mateus não vai voltar a ter 6 anos de idade. Certo? Certinho, Nailde? Certinho, sua megera maldita? Certinho, senhores da Assembleia? Certinho? Estamos combinados? Entendidos? Como podem mulheres? Como podem mulheres? Como inclusive nossa advogada Cristina, defender todo o nepotismo na educação, defender meras politicagem nas vagas de escola e alteração do histórico escolar do nosso filho? Pois é, Cristina, você não precisava pagar esse mico na Assembleia Legislativa se você tivesse conversado com a cliente e mãe, a senhora Meg, essa que você desprezou e ainda se sentiu ameaçada por ela. Agora se explica qual era a ameaça. A ameaça é que eu pegasse os seus delírios,
os seus delitos comunistas, de querer nos obrigar às instituições e nos obrigar a colocar filhos numa escola que é deplorável, que não existe como consertar, mesmo transformando em escola militar, também ficarão os delírios comunistas e histórias do que aconteceu ali que não podem ser apagados. Hora da verdade explodir nas redes sociais e explodir na mídia de Florianópolis, já que leis de homem contra a própria lei de mulheres tóxica terá que ser editado em Santa Catarina. E vejam bem, senhores, Renato foi algemado, Renato foi perseguido, Renato é paciente crônico e já tem um estatuto do câncer editado pelos próprios politiqueiros malditos que se sobrepõem ao estatuto de criança em caso de emergência como é este, para ser respeitado e não está sendo respeitado. Como vão respeitar essas mulheres tóxicas a lei do homem provedor? O que provê? Não vão respeitar. Acabou-se. O Estado está fudido e deplorável. Quanto vale uma vida para esta Assembleia? Eu pergunto pelas redes e perguntarei ao vivo aos senhores. Quanto valem as 4 vidas da família? E eu mesmo lhes respondo nas redes e lhe responderei a mesma coisa pessoalmente. Nada. Nada é nada, és nada. Vocês não se importam com a vida das pessoas. Mais vidas dos bandidos é que importa para as casas de justiça, carregadas de injustiça promulgada, o porão do poço forrado de casos e tapeações na delegacia da Lagoa da Conceição, para a verdadeira história do lugar não vir a público sobre as drogas circulantes. Entendidos? Entendidos e entendidos. Como diz o meu querido e prestigioso funcionário público, senhor Heleno, para o bom entendedor, né, meia palavrinha basta. Não precisa o livro todo, né? Põe a mão sobre o livro e diz entendido. E quando o seu Becker erguia o dedinho, a coisa ficava séria, senhores. Mas eu nem o direito, mediante essa carta à Assembleia, de elogiar funcionários não tenho, porque todos os funcionários que elogiamos foram perseguidos pelo Estado corrupto de direito negativo, mal chamado direito positivo. E temos visto que as perseguições se estendem a amigos, se estendem à família, se estendem a, inclusive, o governador do estado, o senhor Jorginho, que foi tratado como um racista quando ele apenas estava falando sobre a pluralidade da beleza das misturas das raças. Então, o Ministério Público é perigoso, é ostracista, é perseguidor, também na sua essência, e tem que corrigir isso e parar de usar leis estúpidas, favorável a delírios comunistas, em vez da pureza dos fatos, senhores desses ministérios públicos, porque imaginamos que existam 2, um pelo bem e um pelo mal. Não é possível tanta contradição. Mediante várias vezes o Renato recebeu um documento que um caso foi encerrado e já recebeu o documento do caso reiniciado, e aquele choque de ideias, porque são 2 grupos politizados, polarizados, brigando, empurrando o mesmo canhão totalitário. Não dá mais para aceitar partidos dominando a justiça, senhores desta casa. Quanto vale uma escola livre de mestres stalking? Para nossa família vale tudo, vale a vida, vale tudo. Para não perder nossas vidas, decidimos ficar longe e apoiar de longe, através do Conselho Nacional de Pais Conscientes. Conselho Nacional de Pais Conscientes. Por isso, os filhos permanecerão longe de escolas fraude,
fraude política, de educação, onde diretrizes e bases de ensino são só para desvios de dinheiro público. Quanto vale o Estatuto do Paciente de Câncer e o Estatuto ECA, senhores e senhoras dessa Assembleia Legislativa de Santa Catarina? Nada. Nada. Eis nada. Quando a própria delegacia, segundo a própria delegacia, não é quando, é segundo a própria delegacia, eles mesmos asseguram que não vale nada. Pelos atos e omissões, senhores, igualmente o promotor Aurélio, da criança e adolescente, igualmente o Conselho Tutelar e igualmente o Ministério Público. Algumas ressalvas aos que não entendem o Conselho Tutelar é porque a putela não tem a ver com tutela de pais conscientes. E putela se une com putinhas maconheiras para conluios antissociais e ostracistas, o que justifica que não admitimos mais a existência de conselhos tutelares, que são os tutelares que nunca serviram para nada favorável a esta família, nem para organizar as questões de água e legitimidade e assegurar os direitos humanos básicos da criança, filhos do paciente crônico. Deixando encilhada essa mulher para que se vire sozinha, como sempre foi e sempre será. Essa mulher é eu mesma, que estou falando de mim mesma. Não estou falando dos outros, não. Quanto vale o atraque contra o paciente que defende-se da quadrilha? Vale uma matéria na Cidade Alerta, mídia corrupta, e forjar um delegado corrupto junto da Delegacia Civil para o ato ostracista naquela emissora Record. Vocês são muito deploráveis, são muito pequenos de pensamento, pequenos de qualidades, pequenos, têm que crescer e ser grandes, grandiosos. Isso vai demorar muitos anos, talvez seja impossível, mediante instituições tão deploráveis. O que a Assembleia Legislativa pode fazer se nenhum estatuto foi preservado pelas instituições? Nem mesmo pelo Tribunal de Justiça? Indo contra os direitos básicos da família? Nada. 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 Tudo já está perdido e deplorável em todos os níveis da corrupção explícita, narradas por Magda, grata Magda. Magda e Renato são gratos, muito gratos, por tudo que vocês fazem contra a gente, porque nós somos semeadores. E quanto mais vocês nos atacarem, quanto mais vocês nos perseguirem e fazerem todo mal contra nós, mas nós vamos semear pertinentemente aquilo que acreditamos, aquilo que legitimamos, mediante a boa educação dada aos nossos filhos através de oficinas, através de ensinamentos úteis para a vida, para o profissionalismo, para fazer dinheiro, para não ficar dependendo do Estado maldito e deplorável. Cabecinhas de empreendedores, cabecinhas de artistas, cabecinhas de filhos que defendem a sua família, defendem seus pais, cuidam dos seus pais, cuidam da sua vida e não ficam por aí jogados à mercê de uma sociedade deplorável, sociedade decadente ou coletividade tóxica, como eu tenho demonstrado nas redes, o que é coletividade tóxica. Criado esse projeto aí para, mediante as instituições, ver se esses funcionários públicos bunda mole criam algum tipo de vergonha nas suas caras e começam a ser um pouco mais decente nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas omissões.
Eu não vou nunca aceitar uma condena injusta, senhores e senhoras do Ministério Público. Eu tomo chazinho verde diretamente da China, que a minha mãe traz aqui para mim. Eu não nasci para ser bandida, eu não fui educada para ser bandida, eu não fui educada para ser matadora. Mas se eu fazer qualquer um desses atos, vai ser com excelência. E não vou fazer e omitir. Eu vou ser aquele tipo de cidadã que eu fui lá na delegacia. Eu mostrei. A chinelada foi dada no tórax da professora. Mas não foi de graça. Não foi na casa dela. Porque agora ela meteu um portão e diz que a servidão é dela. Os vizinhos viram o macho tóxico saindo com a taça para atacar em mim. Aquele dia eu podia ter apanhado muito mais do que de Vitória Fortes e ter sido cortada, lesada, arrebentada. E a lei das mulheres, senhor Reni Batista Neto, e para toda essa assembleia que vai ver a minha carta no futuro, ela me protege tanto da mulher tóxica que invadiu a minha cerca, a Zumbi Elisete, tanto como a lei das mulheres me protege do Nando. Só que foi amputados crimes contra mim e exaltado bandidos de estimação, que são os mesmos sequestradores que invadiram a peça processual de segredo da justiça e deflagraram um monte de loucura para tentar se escapar da gangue armada que eu deflagrei hoje, que tinham de menor, que atiraram. Depois vieram buscar a cápsula, não acharam. Nós achamos, nós guardamos, nós avisamos a polícia. Nós sempre estivemos de boa fé, mas com que polícia? Com essa polícia que eu estou dando carteiraço, que deflagra em favor de bandidos. Como eu escrevi na cartinha para vocês aí, ó, vou ler de novo. No início da cartinha eu digo: como podem todas as autoridades, a autoridade policial, fazer apologia ao crime, à conduta criminosa? Eu estava defendendo o meu paciente zero, o meu paciente curado, na casa dele. Todo o cenário sempre é na nossa cerca, sempre é no corredor da morte, sempre é invasão contra a nossa família. Não é uma questão, senhora Enedina, não sei quem que comentou aí no meu canal, de estar dizendo que nós somos certos em tudo. Não é essa a questão, senhora. É a demonstração dos fatos sobre a visão ampla que estamos sendo atacados, perseguidos politicamente, perseguidos por um grupo imoral, sem ética, sem bons costumes. Ou você acha bonito o Nando tirando as calças, balançando as bagas, ofertando as bagas aí para as crianças como normalidade? Aqui não é praia de nudismo, não é praia galheta, aqui é lugar, cada um quer ir para a praia, veste o seu calção. Os meus filhos não nadam de sungas, nadam de calção. Ah, tem problema caminhar de sunga pela vila? Está na hora de botar placas. Isso aqui é um ambiente familiar, ande vestido, ande de calção, já ando sem camisa, tá beleza? Daqui a pouco vão querer andar com as bolas batendo e não vão querer andar nem de sunga. E Santa Catarina vai permitir isso? Eu pergunto para essa assembleia a quem eu falo. É isso que vocês vão permitir? Vão se omitir que sejamos prudentes? Quem defende uma babá, e vou falar, que não está na carta, mas vou falar falado, quem defende uma babá abusadora, que tirou a criança da festa junina às 3 e era para ter pegado às 6, levou e entregou arrebentado para a mãe e para o pai, é digno de cadeira elétrica, é digno de leis de, como eu já falei, pena de morte. Já falei. E é isso, cadeira elétrica. E não de estar invadindo uma peça processual de segredo de justiça, forjando provas contra a familhinha,
que tem a história explícita aí nas redes. Sabe onde que o Renato está agora? Ele fez o remédio dele depois do almoço e ele foi fazer um serviço que vai envolver 1 horinha, 2 horinhas. E as crianças foram nadar. Aí quem vê as crianças lá faz um vídeo e manda para essas instituições putelar, de conselho putelar, que quando nós ficamos ostracizados, sem luz e sem água, mais de 14 dias, na casa do Coquinha, o conselho putelar não veio ver a comida podre na geladeira. Mas agora quer usar de artimanhas para sequestrar a criança. E eu gostaria de dizer a essa Assembleia que assim que eu souber o nome da pessoa que está mediante a Ministério Público, aí nos fóruns, a funcionária pública que mora no ponto 11, vocês estão lascados comigo. Que eu vou demonstrar nas redes que o orquestrado é para proteção de drogas circulantes na costa da Lagoa. Só vai piorar. Esses filhos da doceira não vão escapar nunca de ter vindo aqui, ó, de quadrilha, junto com os primos dele. Nunca. Nem que tenha que mudar todos os funcionários daquela delegacia. Exonerar tudo. Começar do zero. É assim que funciona. Eles encerram na delegacia, acho que já fechou os 30 dias disso daqui. Não fazem nada ali, nós começamos lá de cima. Não me interessa. Senhores e senhoras dessa delegacia, dessa Assembleia Legislativa, dessa capital, desse Ministério Público, desse Tribunal de Justiça, vocês são o leão e eu sou a montanha. Sempre entendam isso, que a hora que a montanha chacoalhar, o leão vai se espalhar. A hora que a montanha chacoalhar, o leão vai se espalhar, ó. Beijinho, beijinho, pau, pau. Eu espero que tenham entendido a mensagem e entendido que quando o Becker erguia o seu dedinho, a coisa era diferente.